Na disciplina de Ciências Naturais, os alunos foram desafiados a fazer um trabalho em que tinham que identificar qual a rocha com que foi construído o mosteiro, caracterizá-la, explicar como é que ela se forma e indicar as pedreiras de onde a mesma foi extraída. Simultaneamente, foram desafiados a deslocar-se pelo espaço exterior do mosteiro e olhar para o monumento, tentando identificar os locais onde o mesmo sofreu alterações, onde o calcário está alterado, tendo que tirar fotografias desses locais. Por fim, eles indicaram os agentes responsáveis por essas alterações. Rocha utilizada na construção do Mosteiro da Batalha, cujo nome é calcário. As principais características desta rocha é o tipo de rocha, que é uma rocha sedimentar quimiogénica, e o principal mineral constituinte é a calcite. Como se chama a rocha utilizada na construção do Mosteiro da Batalha? O calcário resulta da precipitação do carbonato de cálcio que se encontrava dissolvido na água. Esta reação ocorre principalmente em meio-marinho. A sedimentação ou deposição do carbonato de cálcio vai originando camadas ou estados de sedimentos. Estes sedimentos, devido ao peso dos estados superiores, sofrem a primeira fase viajante, a compactação dos espaços vazios existentes entre eles. Posteriormente, ocorre a segunda fase viajante, a cimentação, em que as substâncias dissolvidas na água que circula entre os sedimentos funcionam como um cimento, unindo-os e transformando-os em materiais consolidados, neste caso dando origem ao calcário. As principais pedreiras onde foi extraído o calcário do Mosteiro da Batalha foram Alminho Moreira e Garcia Diogo, onde ambas localizam-se no concelho da Batalha, na prefeitura de Conselho Especial. Temos aqui dois exemplos de Alminho Moreira e temos aqui uma foto da pedreira de Diogo. À pergunta, o nosso mosteiro sofreu alterações ao longo do tempo? A resposta é sim. O nosso mosteiro sofreu bastantes alterações ao longo do tempo e irá continuar a sofrer alterações como resultado da meteorização, conjunto de processos químicos e físicos que alteram as rochas. E temos um exemplo de degradação no mosteiro, de uma degradação no Mosteiro da Batalha. São degradações localizadas na porta lateral do Mosteiro da Batalha. Aqui temos degradações localizadas na porta principal do Mosteiro da Batalha, desgaste evidente no mobiliário, escamação numa parede e dentro de uma gárgula fragmentada. Gravações nas paredes. Alterações nas paredes, as crostas negras. Desgaste no calcário no rodapé. E desgaste dos cheios de uma parede, alveolados. Fatores de degradação da mineralização do Mosteiro da Batalha. Os fatores de degradação da Mosteiro da Batalha são vento e gelo, umidade, fatores biológicos e poluição, principalmente as substâncias. No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, intitulado Mosteiro da Batalha, Monumento Vitral da nossa escola, os alunos das turmas E, F e G, na disciplina de Físico-Química, foram investigar de que forma a água da chuva e soluções mais ácidas afetam o calcário. Para isso, foi pedido e solicitado aos alunos para realizarem uma atividade experimental. O meu pedaço de calcário foi colocado em contacto com vinagre 20 com 6% de acidez. Olhando para a tabela, é possível verificar que este perdeu quase a totalidade da sua massa. Inicialmente pesava 19 gramas e no último ensaio pesava 1 grama. Neste vídeo será possível averiguar todos os processos e observações que ocorreram ao longo dos 6 ensaios. Concluo que, ao longo deste procedimento experimental, observei a extensão de bolhas, turvação da solução utilizada e que, espantosamente, o meu pedaço de rocha calcária perdeu quase a totalidade da sua massa quando mergulhada em vinagre de vinho tinto com 6% de acidez. Procedimento experimental que irei O pedaço de calcário que selecionei foi colocado em contacto com a água da chuva, recolhida perto da C2 antiga número 1. Verificando os dados da tabela,
Nota-se não houve grande diferença na sua massa. No começo tinha 19 gramas, finalizando o procedimento com 18 gramas. Ao longo dos dias notaram-se diferenças no seu aspecto. Nível de mensais, notava-se as manchas muito facilmente. Reúne um taça calcário com 30 gramas e coloquei no contato com o sumo de limão, uma solução muito fácil. Analisando os dados da tabela, é possível concluir que este perdeu quase a totalidade da sua massa. No vídeo que realizei, é possível observar quais as modificações que ocorreram. O calcário ficou branco e aqui podemos reparar que o último peso do calcário foi 1 grama. Por fim, resolvi deixar o sumo de limão branco ao sol e transformou-se em pó xoxo. O vaso calcário que eu recolhi tinha no começo 28 gramas de massa. Quando colocado em contacto com o vinagre de vinho branco, durante 6 ensaios com intervalos de 2 dias, diminuiu-se a massa para 22 gramas. Aqui estão inserida as fotografias dos nossos calcários na sua composição inicial e final. No exemplo do calcário da Ana Leonora, através da observação do seu aspecto, nota-se grande diferença no seu tamanho e, consequentemente, na sua massa. Por fim, ao juntarmos ao calcário soluções com diferentes percentagens de acidez, podemos concluir que ocorre uma transformação química, ou seja, formam-se novas substâncias. Nas imagens que tens a observar, ocorrem a formação de bolhas e alguma ligeira mudança de cor. Observamos também que, de uma forma geral, ocorreu diminuição gradual na massa e no volume das nossas rochas calcárias. Através da realização deste procedimento experimental, percebemos que se juntarmos ao pedaço calcário soluções com níveis de acidez diferentes, provocam degradação do calcário mais ou menos acentuada. Com base na dada tabela, podemos concluir que a degradação mais rápida e notável foi com o sumo de limão. É menos notável, sendo, consecutivamente, a margem de degradação foi com a água da chuva. Haveria maior utilização da rocha se, no procedimento experimental, incluísse maior número de ensaios e se a água da chuva, na sua composição, fosse mais ácida. No Mosteiro da Batalha, ocorre um processo idêntico, o qual contribui para a degradação do monumento. Ao longo dos anos, aumentou o número de automóveis em circulação na zona envolvente o mosteiro. Será que as chuvas tornaram mais ácidas e, consequentemente, a degradação do calcário constituinte do monumento é maior? Será importante investigar quais os gases que existem na atmosfera que contribuem para a formação das chuvas ácidas. Nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química foi proposto um trabalho no qual os alunos tinham que circular na zona exterior do mosteiro, fotografar as alterações que o monumento está a sofrer no seu calcário constituinte, não é? E associar essas alterações aos agentes de meteorização que lhe deram origem. Neste trabalho tiveram também que indicar o percurso que efetuaram para monitorizar as concentrações de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio, bem como a temperatura e umidade, utilizando sensores atmosféricos. Dentro desse percurso, tiveram que salientar quais foram os 9 locais onde foram efetuadas as medições destes gases e da temperatura e da umidade. Após a recolha dos resultados, foram analisá-los, tendo que evidenciar quais os locais onde existe maior concentração de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Foram estes os gases poluentes que eles tiveram a analisar, explicar qual a origem dessa elevada concentração e também indicar quais os locais onde existe menor concentração, explicando também a origem dessa concentração menor. Por fim, tiveram que associar que concentrações desses gases é que eventualmente podem ser a causa da alteração do calcário que constitui o monumento. A parte final do trabalho foi apresentar propostas que visam melhorar a qualidade do ar na nossa Vila da Batalha. É este trabalho que estas nossas alunas brilhantes vão apresentar. Este trabalho foi realizado por alunas pertencentes ao grupo número 1 da turma 7º ano. Ana Ribeiro, número 1, Constância Moreira, número 3, Maria Rita Alvim, número 14. e Sofia Pires, número 19. Vamos iniciar a apresentação por citar os agentes da meteorização
responsáveis por degradar o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, tais como os agentes biológicos, agentes físicos e agentes químicos. Os LIC. Os resíduos de plantas herbáceas desenvolvem-se sobretudo em zonas úmidas, sombrias, em fendas locais escuras e juntas abertas. Estes resíduos, ao fixarem-se no calcário, contribuem para a sua degradação. Aqui está um exemplo do LIC, dos musgos e de uma planta herbácea. As aves são frequentes agente biológico. Os dejetos dos pombos são ricos em ácidos que reagem com a rocha e com o lume. As suas patas e bicos transportam e acumulam nutrientes que se depositam no calcário e degradam. Este é um registro fotográfico onde observamos vários dejetos e mofo partido. E nesta imagem, um pombo. O ciclo gelo-gelo, isto é, gelivação, indica-nos que houve uma variação de temperatura. Em dias de chuva, as fissuras e fendas das rochas ficam preenchidas com água. Com o cair da noite, e no caso a temperatura baixar a abaixo de 0 graus Celsius, a água congela, aumentando o seu volume, o que contribui para a desagregação da rocha. Nesta fotografia é visível uma junta aberta causada por este agente. O vento é também um agente físico. Levanta e transporta partículas que, ao colidirem sobretudo na base das rochas, provocam o seu desgaste. Aqui temos uma imagem de alterações na base de uma parede do nosso monumento histórico. Analisando apenas a degradação resultante da poluição atmosférica, fomos investigar quais os principais gases responsáveis pelas chuvas ácidas. Verificamos que são os óxidos de nitrogênio e de enxofre, que resultam da queima dos combustíveis fósseis libertados maioritariamente do tráfego rodoviário e das indústrias. Os agentes químicos são principalmente das águas das chuvas. Provocam degradação dos movimentos calcários por dissolução, pois são constituídas por dois ácidos fortes inorgânicos, o nítrico e o sulfúrico. Nestas imagens podemos observar exemplos de degradação do calcário. Constatamos também que o dióxido de carbono existente na atmosfera contribui para uma ligeira acidez da água da chuva. Este tem diversas origens, porém resulta também da queima dos combustíveis fósseis. Assim, fomos investigar alguns dos gases atmosféricos existentes na zona envolvente o Mosteiro da Batalha. Foram realizadas diversas saídas de campo entre janeiro e março de 2021 no intuito de monitorizar a concentração destes gases atmosféricos, CO2 e NO2, bem como a temperatura e umidade relativa na Vila da Batalha. Nos diversos locais monitorizados, observou-se que a maior concentração de dióxido de carbono foi no local 4, junto à estrada IC2, antiga número 1, no percurso pedestre lateral deste. A sua principal origem é a queima de combustível fóssil, realizada pelos veículos motorizados que circulam na referida estrada. O local onde existe menor concentração de dióxido de carbono é o local 9, que responde ao Jardim Lena, da ponta pedonal mais próxima da estrada para a Jandeira. Tal pode ser explicado por ser um local com menor tráfego rodoviário, com uma grande variedade de plantas, árvores, flores e arbustos, responsáveis pelo fotossíntese. Se purificando o ar ao remover o dióxido de carbono da atmosfera. A finalidade das medições salienta-se que aquela na qual a concentração de dióxido de carbono é mais baixa é das 7h24, horário mais cedo das saídas de campo, com 82 ppm, pois o lojas de serviço ainda se encontram encerradas e a população não se desloca maioritariamente neste horário. Dos diversos locais monitorizados, observou-se que o dióxido de nitrogênio existe em maior concentração nos locais 4 e 7, junto à estrada IC2 e no parque dos autocarros, como resultado da queima de combustíveis fósseis, nomeadamente nos motores dos veículos motorizados que circulam nas proximidades de ambos os locais. O local onde a concentração de dióxido de nitrogênio é menor é o local 2, porta traseira do mosteiro, local de saída dos visitantes, pois neste local praticamente não circulam automóveis, daí a reduzida concentração deste gás, NO2. Por sua vez, a concentração de dióxido de nitrogênio apresenta um valor mais baixo às 12h20, sendo, após o almoço, uma provável explicação para este. As medições efetuadas permitiram constatar que os gases dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio estão presentes na zona envolvente do Mosteiro da Batalha, podendo contribuir para a acidificação da água das chuvas. Assim, se percebe que algumas alterações do calcário constituinte o mosteiro possam ter esta origem. Algumas das variações observadas ao longo das medições das concentrações dos gases podem estar relacionadas com as condições meteorológicas, temperatura, umidade relativa e vento. Para se conseguir perceber tal relação, é necessário um estudo mais aprofundado. A realização de saídas de campo para efetuar medições de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio
na zona envolvente o mosteiro da Batalha, permitiu concluir que há maior concentração desses gases nas zonas de maior tráfego rodoviário. Para finalizar, vamos citar algumas propostas para melhorar a qualidade do ar na nossa localidade. Encerramento da estrada IC2 na zona em frente ao mosteiro, com a criação de um jardim mais alargado, isenção de pagamento de portagens de veículos na circulação da A19, variante da Batalha, Maior utilização de transportes públicos e alternativos como a bicicleta ou a pé e utilização de veículos elétricos. Realização de uma campanha de sensibilização com oferta de árvores à população para que estas as explotem nos seus terrenos. Disponibilização por parte da Câmara Municipal de bicicletas e trotinetes públicas, as quais seriam distribuídas por diversos locais da Batalha, e constante monitorização do ar. No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, foi pedido aos alunos do sétimo F que realizassem o logótipo do Mosteiro da Batalha e também o desenho expressivo das gárgulas do Mosteiro. Olá! Nós fizemos medições na Batalha, medições de temperatura e da umidade, e dessas medições fizemos gráficos como este. Ok, neste gráfico da temperatura, vimos que o dia com maior temperatura foi 15 de março, neste caso na paragem de autocarros. E o dia com menor temperatura foi 10 de fevereiro, também na paragem de autocarros. Neste gráfico da umidade, vemos que o dia com mais umidade foi 10 de fevereiro. E o sítio com mais umidade foi a porta principal do mosteiro. E o dia com menos foi 15 de março. E onde se vê que tem menos foi na porta de trás do mosteiro. Obrigado. De janeiro a março, realizaram-se várias medições de concentração de gases atmosféricos, dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio, com a ajuda de sensores específicos. Dos 9 locais onde se realizaram estas medições, o nosso grupo escolheu 4 locais: a porta da frente do mosteiro, a porta traseira do mosteiro, a IC2 e a paragem de autocarros. Para termos uma melhor visualização e interpretação de dados, construímos 2 gráficos de barras, um para a concentração de dióxido de carbono e outro para a concentração de dióxido de nitrogênio. A maior concentração de dióxido de carbono foi junto à estrada IC2, estrada onde circulam muitos veículos motorizados, e também na paragem de autocarros, onde, por exemplo, no dia 13 de janeiro, representado pela barra laranja. A menor concentração de dióxido de carbono foi junto à porta principal e à porta de trás, que nestes locais não há tanta poluição porque não há tanto tráfego rodoviário. Reparamos também que, nos dias em que as medições foram realizadas num horário de maior movimento, a concentração do dióxido de carbono é mais elevada, e nos dias em que as medições foram realizadas num horário de menor movimento, a concentração era mais reduzida. No gráfico de medidas do dióxido de nitrogênio, houve maior concentração junto à estrada do IC2 e ao pé da paragem de autocarros, por haver maior... Esqueci-me da palavra. Não, continua. Depois eu corto. Corta, como se estivesse antes. Começa por ali. Por maior circulação automóvel. E houve uma menor concentração de dióxido de nitrogênio foi na porta traseira do mosteiro, por haver menor circulação automóvel. Reparamos também que, no dia 28 de janeiro, houve uma fraca concentração deste gás em todos os locais, talvez por ter sido medido no horário de almoço. Estes gases estão presentes na zona envolvente do mosteiro, mas são mais evidentes nas zonas onde circulam mais veículos motorizados.
igreja, da sacristia, do claustro real e da casa do capítulo, todos em estilo gótico. No local de batalha, a árvore e a madeira não eram abundantes, e por esta razão, Dom João I comprou a Quinta do Pinhal, localizada aproximadamente a 3 km do local de batalha, para aí erguer um mosteiro. Para além do local ser atravessado por vários cursos de água e ter muitas árvores, situava-se num vale, cujo declive permitia chegar água com mais facilidade ao edifício. A Quinta do Pinhal tinha outra vantagem. Localizava-se perto de vias de comunicação, permitindo assim e facilitando o transporte da pedra e permitindo também a ligação a Lisboa, Leiria e Santarém. Dom João I doou um mosteiro aos frades da Ordem de São Domingos, os dominicanos, que ocuparam quase 450 anos. Estes frades, pregadores, assim conhecidos por pregar, isto é, divulgarem os ensinamentos de Cristo, dedicavam-se às pessoas mais agraciadas da comunidade e viviam das dádivas e das esmolas do povo. Horas acrescentes foram introduzidas no projeto inicial, resultando num vasto conjunto monástico. Atualmente apresenta uma igreja, 2 claustros com tendências anexas e 2 panteões reais, entre eles a capela do fundador e as capelas imperfeitas. Na atualidade, o Mosteiro da Batalha é uma das maiores fontes de turismo do nosso país. Neste monumento realizam-se missas, eventos e anualmente é visitado por milhares de pessoas de todo o mundo. O Museu tão especial de Alcântara foi nomeado em 1983 Património Mundial da Unesco e considerado uma das 7 maravilhas de Portugal. No entanto, tem sofrido modificações ao longo do tempo. Anteriormente existiam estábulos, a adega e uma cozinha, o apoio da adega, que foram destruídas na Revolução Francesa. Além disso, também sofre muita degradação, cujo principal causador é a poluição. Para evitar o agravamento deste problema, a Câmara Municipal da Batalha mandou construir uma barreira acústica de proteção para o mosteiro. Todas as medidas tomadas para preservar o mosteiro, qual é que lhe parece ter mais impacto? Daquelas que geralmente se tomam, não é? As que têm mais impacto no mosteiro, bem, vamos lá ver. Se alguma vez esta estrada pudesse deixar de estar aqui, era muito bom. Não é? Pode ser uma medida importante. Mas é uma medida que, se não se fizerem obras no mosteiro, não adianta muito. Porque o mosteiro precisa de manutenção. Não é só a limpeza da pedra, a consolidação da pedra e o tratamento dos vitrais, mas o tratamento das juntas entre as pedras, essas coisas todas, a manutenção das coberturas, que são os telhados e os terraços, não é? Mas, claro, são duas coisas essenciais, que é a prevenção, não é? Portanto, prevenir, que é, no fundo, restringir as causas da degradação, não é? Portanto, quando possível, nós não podemos evitar que chova, por exemplo. A chuva provoca uma dissolução dos minerais que existem nas rochas, né? Portanto, um processo natural. Não podemos evitar a meteorização, que é assim que se chama, a degradação da pedra natural, mas podemos evitar fatores da manutenção que são resultantes da ação humana, nomeadamente a poluição, não é? Entre outras coisas. E depois, também outra coisa muito importante. Pronto, estes vidros todos têm pintura, se vê, vamos ver, aqui por este lado, se virmos assim, vão ver, há uma pintura assim castanha assemelhada, que foi cozida no forno e que foi aplicada para que existam estas formas, porque o vidro não tinha estes desenhos, não é? Pronto. Entretanto, gostei do cargo e gostei do trabalho que estavam a fazer e senti-me muito aliciado e acabei por ir concorrendo nos concursos posteriores e fiquei estes anos todos presente. Agora vai haver um novo concurso, eu não sei se ficou, se tem outra pessoa, mas se não ficar, vou estar na escola muito feliz da vida, porque passei aqui uns excelentes anos aqui no Mosteiro da Batalha.
Ora bem, eu estou cá há 8 anos. E desses 8 anos para cá, todos os anos houve obras de observação. Umas maiores, outras em menor escala, mas há sempre obras a fazer. Neste momento, vocês podem ver obras no valor de 500 mil euros. E estamos à espera de outras obras para um valor de 400 mil. E de, claro, isto também tem depois secundários por trás, não é? Vocês sabem isso, o país depende muito dos apoios comunitários. E enquanto tivermos esse benefício, devemos utilizá-lo muito bem. Os deputados têm tido sempre novas importantes de observação. E só assim é possível manter-nos lá no Estado. Muito obrigado por ter dado esta entrevista. E eu é que agradeço. Na disciplina de Educação Física, os alunos das turmas do 7º E, F e G foram desafiados a realizar uma dança que fizesse a ponte entre o início, a origem do mosteiro e a atualidade. to the Singdong Ga. Stray kids, listen to this Singdong Ga. On the beat, Listen to this Singdong Ga. 我的台上的掌声干嘛多了？我的台上装着呢。Singdong Ga all the time， 比较大多了，Singdong Ga 들려 나。 신자여 얼굴에는 미소씨 누구나 같은 누구도 나와겠다 오시아렇기에 너무 향기로운 꽃길 꽃향기에 취해 많지 더 높은 곳을 향해 존재 자체가 반지 절대 멈출 리 없어 다 던져 I go left 난 어차피 이길 이 싸움에 덤벼 다 던져 yeah. 절대 후퇴는 없어 패기와 객기로 자신감 넘쳐 다 던져 hey. 승자의 함성 oh. Listen to this 승전 Just like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life, why you walk out my life? I get like this every time. All these days they feel like you need me. Heartbreak and a July. Whenever you're around, I always seem to smile and people. Her hair so curly, I like she said. What you know about us? I tell you everything. I got what you need.
up in the store and get what you want. You get what you please. We about to get it on. I promised Christ that I would stay under it for 3 days without eating or drinking. It was proved that the vote will not fall. Having done such a ironic act, did they do anything in your memory? Yes, in my memory I was carved in a statue of stone, which I stayed until these days. And where is the located statue? The statue can be observed in the carpenter's room. Thank you for answering my question. Welcome to an interview with Nuno Alves Pereira, the hero at the Battle of Aljubarrota in 1385. Sir, how did you manage to win this battle, as you lost a lot of men and you were in the mine deep? And God helped us to win this battle. The boys were 5 stars. Our first question is, you became a king in 9 September of 1438, but you were a minor, so what happened? My uncle Infante Dom Pedro replaced me and assigned the throne in 1439. Next question, what made you nickname the African? My trips to Atlantic and the military achievements in Mauritania gave me that nickname. And the last but not the least question, why did you marry with Dona Joana, Princess of Castile? By marrying the princess, I thought that I could also become the king of Castile, but I failed my. This is an interview with King Dom João I. What year were you born? I was born in the year 1357. Who did you marry to? I married Dona Filipa de Lencastre. How many children did you have? I had 8 children.